ficando maluca? Ou existe campo elétrico em toda parte? Não, você não tá ficando maluca, não. Desde quando estudar campo elétrico é coisa pra maluca? Que isso, gente? Eu falo você. Edição não perdoa, né? Sim, existe o campo elétrico em toda parte. E que ele continue existindo, pois graças à existência do campo elétrico que nós vimos na última aula que é possível hoje em dia a gente ter tecnologias brilhantes como Wi-Fi e Bluetooth. E aí, pessoas lindas do meu coraçãozinho, né? Depois de tanto tempo aí... Foi há 84 anos. Edição, você tá uma graça hoje. Que finalmente, Campo Elétrico Parte 2, Campo Elétrico Uniforme. Você já deve estar um pouquinho intrigado aqui com essa parte aqui da revisão. Sim, antes da gente começar a falar de campo elétrico uniforme, é muito importante que a gente faça, sim, uma revisão não só da cinemática, tá? Mas também da dinâmica. Pois nessa parte a gente vai estudar, por exemplo, uma partícula lançada entre placas carregadas. Então, essa partícula lançada entre placas carregadas, ela pode estar em repouso, ela pode estar em movimento retilíneo uniforme, ela pode estar em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente precisa iniciar essa aula com uma revisão. E já vou adiantando, essa revisão aqui vai ser útil não apenas para a parte de campo elétrico, mas também para as questões envolvendo a mecânica. Então vamos começar com uma revisão da cinemática, com movimento retilíneo uniforme. O que caracteriza o movimento retilíneo uniforme? Como o próprio nome já diz, uniforme. Então é algo que será igual. Que algo é esse que será igual? A velocidade. A velocidade será a mesma para todo e qualquer instante de tempo. Ou seja, não vai ter a presença da aceleração, que a gente já chega lá o que é a aceleração. E olha que delícia, que façura demais! No movimento retilíneo uniforme, a gente tem uma única equação que vai comandar esses cálculos aí, para movimento retilíneo uniforme, que é a clássica equação do sorvete. S é igual a S0 mais VT, onde S é o espaço final, S0 é o espaço inicial, V é a velocidade e T é o tempo. E agora, um momento de glória meu, tá? Momento de glória, momento de glória. Se por acaso você ainda tem dificuldade como chega nessa equação, tem um vídeo, eu vou colocar um cardzinho esperto aqui. Não sei se vai aparecer aqui ou aqui, tá? Enfim, pelo amor de Deus, edição, sempre quis falar isso em um vídeo meu, porque até então eu falava do conteúdo, mas não tinha como fazer esse gancho. Eu acho chique demais esses professores do YouTube que falam isso. Ah, tem um vídeo meu aqui no canal que explica isso aqui. Pelo amor de Deus, tá ficando luxo, hein? Tá ficando luxo demais. Vamos lá! Mas na cinemática nós bem sabemos que nós não temos apenas o MRU, movimento retilíneo uniforme, mas também nós temos MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Se no MRU a velocidade era constante, opa, MRUV uniformemente variado, essa velocidade não será mais constante por conta da presença desse terminho aqui, aceleração. Afinal de contas, o que é aceleração? Aceleração é o fator que modifica a velocidade. Por isso que nas três equações do MRUV nós temos a presença obrigatória do terminho de aceleração. Afinal de contas, a aceleração que caracteriza esse movimento. E para o MRUV nós temos três principais equações. A primeira, função horária da velocidade, ou seja, a velocidade em função do tempo, que diz o quê? V igual a V0 mais AT. V, a velocidade final, V0, velocidade inicial, A de aceleração e T, o tempo. Com um clássico macete que diz o seguinte, ó, você aí que tá me assistindo, como é que eu te vi aí, ó? Vi você à toa, hein? Brincadeira, né? Você ainda aí fica aí rindo, né? Ó, tô de olho, tá? Tô vendo você aí rindo depois aqui desse macete. Rindo, mas rindo de nervoso, né? Como é que ela sabe disso? E a segunda, a função horária do espaço, que é a variação do espaço em função do tempo. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Pelo amor de Deus, professora, que equação grande é essa? Tem macete? Tem macete. Aqui, ó, só a vovó tem aquele troço quadrado no meio das pernas. O macete talvez não seja muito convencional, né? Mas que é funcional pra você não esquecer, né? Alguns chamam do clássico sorvetão.
E a terceira equação, né? A famosa equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Percebam bem nessa equação que, diferentemente das duas primeiras, essa equação não tem a variável tempo. É a equação que nós vamos utilizar quando a questão não informar o tempo, por exemplo, que um móvel se deslocou de um ponto até um outro ponto, em MRUV. E aí tem a clássica piadinha. Por que Torricelli não vai ao cinema? Porque ele não tem tempo. Enfim. Mas vamos para um macetinho também para essa equação, que é o seguinte. Vovó e vovô, os dois andam de asa delta. Bom, tem um outro macete também, que diz o seguinte. Vovó e vovô, mais duas amigas num triângulo amoroso. Enfim, vai a critério de cada um escolher o macete que melhor se adaptar. Lembrando que esse terminho delta na física significa variação. Então esse delta S nada mais é que variação de espaço. E na física, toda e qualquer variação de grandeza, para calcular, eu pego a grandeza final menos a inicial. Por exemplo, variação de espaço é o espaço final menos espaço inicial. Variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Variação de velocidade, velocidade final menos velocidade inicial. Na parte de mecânica, como alguns chamam de física 1, ela se divide em dois estudos, a cinemática e a dinâmica. A cinemática, ela vai estudar os tipos de movimento e a dinâmica vai estudar a origem, a causa desse movimento. Então, eu vou apagar essa parte aqui para a gente entrar com uma revisão também de dinâmica. Antes que vocês perguntem, eu sei que vocês estão agoniados. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse FR, você está se referindo à força resultante, né? Isso. Ah, outra coisa, professora. Esse P aqui eu me lembro da última aula, professora, é a força-peso, né? Isso. Professora, força é uma grandeza vetorial, professora. Cadê a setinha aqui? Ô, professora, que vacilo. Calma, amores. Lembra que eu comentei? Eu enfatizei, deixei explicado detalhadamente por que é uma grandeza vetorial. Porém, na hora de você realizar a sua conta, não há necessidade, na hora da conta, na resposta final, na alternativa, é importante que você fique ligado. Mas no momento da conta, você vai colocando ali equação em equação, não há necessidade de você destacar ali a setinha do vetor. A força resultante, o que é isso? O próprio nome já diz, né? É a resultante das forças que vão agir num determinado corpinho. Em termos elétricos, numa determinada carga. Então, força resultante é a massa do corpinho, no caso de eletricidade, é a massa da carga. Lembra que eu comentei no início da aula de campo elétrico, parte 1, naquele primeiro momento, a gente não levava em consideração a massa. Porém, nessa parte, campo elétrico uniforme, em várias questões vai ser informado o valorzinho da massa. Então, vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, porque sim, aplicar força no corpo enquanto essa força estiver sendo aplicada no corpinho, sim, significa que vai estar agindo nele uma aceleração, enquanto essa força estiver sendo aplicada. Outra força importantíssima é a força-peso. Força-peso é igual a massa do corpinho, que neste caso é a massa da carga, vezes a aceleração da gravidade. Ah, professora, tranquila, né? A força-peso, né? Vertical e apontada para baixo, é a força que faz os corpos caírem. Eita, meu Deus do céu. Ah, deixa ali. Ah, o corpinho ali que lute. A força importante em termos elétricos, que é a força elétrica, a qual a gente calcula para qualquer corpo em qualquer formato. E eu já estou vendo aqui, professora, uma placa carregada. Uma placa carregada, professora, não é uma carga pontiforme. É um corpinho cujas dimensões não são desprezíveis. Prof, tá faltando então mais uma equação para a gente fechar mesmo essa revisão, que é o força que entra. Força que entra. É a força elétrica, força que entra. Que é a força elétrica a qual eu vou calcular para qualquer corpinho em qualquer formato. Até mesmo porque, para calcular a força elétrica entre cargas pontiformes, aí eu utilizo a lei de Coulomb, tá bom? O força que entra é para calcular a força elétrica, sim, mas para qualquer corpinho em qualquer formato. Então esse F é força elétrica, esse Q é o valor da carguinha que eu vou lançar nesse campo elétrico, e o E é o valorzinho do campo elétrico. Agora sim, a gente pode entrar de cabeça no conteúdo de hoje. Vou apagar essa parte, então, momento para o print. Vamos print. Gente, acho chique demais isso, pelo amor de Deus, edição. Campo elétrico uniforme. Bom, essa palavrinha uniforme na revisão a gente já comentou. Uniforme significa o mesmo. Então, peraí, professora.
campo elétrico uniforme significa que o valorzinho desse campo elétrico vai ser o mesmo? Exatamente. Porém, esse campo elétrico igual é numa região específica e essa região é a região próxima dessa placa carregada. Por exemplo, nós temos aqui, ó, nosso desenho, começando aqui, campo elétrico uniforme, muitos professores colocam lá como céu, né? CEU, enfim, chamam de céu. Observação importante, esse corpinho não é uma carga pontiforme, não é uma carga pontiforme, então para calcular força elétrica em um corpinho que não seja uma carga pontiforme, é o força que entra. Eu fiz questão de colocar, esticar o corpinho para enfatizar que não se trata de uma carga pontiforme. Carga pontiforme é a carga cuja dimensão é desprezível, ou seja, pontinho. Percebam bem, uma carga pontiforme. Aqui já é um corpinho carregado. Então, por favor, não confundam quando eu vou utilizar a lei de Coulomb e quando eu vou utilizar o força que entra. Então, vamos lá. Eu tenho aqui meu corpinho carregado. Opa, ele está carregado positivamente. Vamos representar as linhas de campo aqui? Lembrando, positivo, as linhas de campo, elas vão o quê? Sair, tá para fora, né? É positivo, tá feliz, elas vão sair. Vamos representar. Eu tô positiva, eu tô feliz. Então tá aqui as linhas de campo saindo. Professora, se estivesse carregada negativamente, em vez da setinha ser para fora, ia ser para dentro? Exatamente. Campo elétrico uniforme. Esse campo elétrico uniforme, ou seja, mesmo valor numa região específica, numa região próxima a essa placa carregada. Então eu vou desenhar aqui, fiz questão de enfatizar essa região próxima à placa carregada, que é a região que o campo elétrico é uniforme. Ou seja, ele é o mesmo para todos os pontos nessa região. Percebam bem que depois dessa região, as linhas elas começam a entortar. Nessa região, as linhas elas são praticamente paralelas, ou seja, mesmo espaçamento, garantindo assim que nessa região o campo elétrico ele seja uniforme, ou seja, ele é o mesmo. Se eu, por exemplo, colocar aqui o ponto A, tá aqui meu ponto A, e aqui eu colocar o meu ponto B, dentro dessa região específica, ou seja, a região próxima à placa carregada, o campo elétrico no ponto A é igual ao campo elétrico no ponto B. Mais ainda, a força elétrica também, que afinal de contas, força elétrica para corpos que não sejam pontiforme. É o famoso força que entra. Então vamos colocar aqui, ó, bem bonitinho. Levando em consideração que o valorzinho da carga é o mesmo, colocando no ponto A ou no ponto B, e obviamente ponto A e ponto B pertencem à região próxima à placa, então o campo elétrico será o mesmo. Então a força elétrica, tanto no ponto A quanto no ponto B, será a mesma. Se tratando de campo elétrico uniforme, ou seja, uma região próxima à placa. Aí nesse momento o aluno fica intrigado pensando, o quão próxima essa região deve ser dessa placa carregada? Obviamente vai depender da intensidade desse campo elétrico. Um campo elétrico intenso, essa região se estende mais. Um campo elétrico menor, essa região se reduz. Bom, nós vimos aqui a região de campo elétrico uniforme com uma placa carregada, mas agora eu quero analisar entre duas placas carregadas. Vamos lá. Eu vou sair pro print, né? Não sei, né? Vai que queira rolar um print aí, então... Gente, cuidado com esses prints aí, pelo amor de Santo Gottes. Não estou no meu melhor momento. Agora a gente vai analisar esse campo elétrico uniforme entre duas placas carregadas, uma positivamente, a outra negativamente. Lembrando que as linhas de campo, elas vão sair da positiva e entrar na negativa. Lembra lá da aula de campo elétrico parte 1 que nós tivemos. Então, vamos representar essas linhas de campo? Porém, esta região é uma região de campo elétrico uniforme. Se trata de placas carregadas bem próximas uma da outra. Então, uma região de campo elétrico uniforme, o campo elétrico ele é igual em todos os pontos. E as linhas de força? Elas são paralelas. Vamos lá, vamos desenhar. Placa positiva, o campo elétrico sai da positiva e entra na negativa. Então tá aqui o sentido das linhas de força do campo elétrico entre essas placas carregadas. Mas vamos lá, antes que vocês fiquem preocupados, o que vai acontecer nessa região? Preste atenção.
Da placa positiva, o campo ele sai. Então, desse lado, eu tenho linhas saindo, tá ok? Porém, na negativa, o campo entra. Então, além de ter linhas de força saindo, eu vou ter linhas de força entrando por conta desta placa. Então, eu vou ter linhas de força saindo e linhas de força entrando. Eu tenho aqui, então, dois vetores em sentidos opostos. Então, esses vetores eles vão se anular. Consequentemente, o campo elétrico resultante nesta região é igual a zero. É importante a gente perceber isso. Não vai me interessar esse campo elétrico aqui, visto que esse campo elétrico, se tratando de duas placas carregadas, esse campo elétrico aqui vai ser igual a zero. O que vai me interessar é o campo elétrico entre duas placas carregadas, que será uniforme. Por quê? Porque essas placas elas estão bem próximas uma da outra. E essa região onde o campo elétrico será uniforme vai depender, obviamente, da intensidade desses campos. Se for um campo muito intenso, é claro, não há necessidade de ficarem muito próximos. A região de campo elétrico uniforme vai ser maior. Mas se o campo elétrico não for muito intenso, obviamente eu vou precisar aproximar mais essas placas. Já vou adiantando, é essa região que as questões fazem referência. É a região bem próxima a essas placas. A questão pode apresentar diretamente a palavrinha campo elétrico uniforme, ou então a questão pode falar, sabendo que se trata de duas placas, uma bem próxima da outra. Então, também está fazendo referência ao campo elétrico uniforme. As linhas paralelas, o espaçamento praticamente o mesmo. Então, o campo elétrico nesse ponto A vai ser igual ao campo elétrico no ponto B. Se eu, por exemplo, colocar uma carguinha aqui no ponto A e perguntar qual é o valor da força elétrica, se trata de placas carregadas, não são pontiforme, então é o força que entra. Se o valor da carga Q não mudou e o campo elétrico nessa região é uniforme, então a força elétrica nesse ponto é igual à força elétrica nesse ponto. É igual à carga Q. Essa carga Q é a carga que eu vou lançar nessa região de campo elétrico uniforme. Aplicações de campo elétrico uniforme. O clássico experimento de Millikan. Experimento esse que foi capaz de calcular o valor da carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. A experiência feita por Robert Anders Millikan consistia em borrifar gotas de óleo entre placas eletrizadas. E dependendo da intensidade do campo elétrico, Millikan percebeu que a gota de óleo ficava parada, levitando. Ele conseguiu isso equilibrando as forças elétricas e gravitacionais que agem na gota de óleo. Com esse experimento, Millikan conseguiu chegar ao valor da carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Gente, essa simulação, obviamente, eu fiz a partir de recortes de um vídeo excelentíssimo que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Acho muito válido vocês assistirem o vídeo todo, pois nesse vídeo tem a explicação de, por exemplo, como essas placas são carregadas. Eu fui direto ao ponto em relação à gotícula de óleo, que é o que a gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho, tá bom? Mas assista esse vídeo, bem bacana, um trabalho sensacional do experimento de Millikan de uma maneira ainda mais simplificada. Eu tenho aqui duas placas carregadas, uma positivamente, a outra negativamente, e aqui eu tenho a gota de óleo. Como a própria simulação explicou, Millikan percebeu que dependendo do valor do campo elétrico, ele conseguia colocar essa gota de óleo paradinha. Opa! Para essa gota de óleo ficar paradinha, é importante a gente analisar o conceito de força resultante que vai estar atuando nessa gota de óleo. Para um corpo estar paradinho, a força resultante tem que ser igual a zero. Vamos começar com a análise aqui do campo elétrico. Campo elétrico, como é que vai se dar esse campo elétrico? Vai sair da positiva e entrar na negativa em sentido do campo elétrico, sussa. Agora as forças que vão estar agindo nessa gota de óleo. Essa gota de óleo, além de se encontrar dentro de um campo elétrico, também está dentro do campo gravitacional. E força-peso, nós bem sabemos que é vertical e direcionada para baixo. Então vamos marcar aqui, força. Como esta gota de óleo está parada, eu tenho que ter uma outra força de mesma intensidade, só que em sentido oposto, para poder anular. E que força seria essa? Professora, é uma região de campo elétrico, então é força elétrica, que também é vertical e direcionado para cima.
E aí, quero ir mais além nessa análise. Eu tenho aqui a força elétrica, o campo elétrico, beleza. Essa força vai anular essa para que essa gota de óleo esteja em repouso. Mas a pergunta que não quer calar, qual seria o sinal dessa gota de óleo? Prestem atenção, o bizu que eu já coloquei no Insta no final da última aula. Eu tenho aqui, ó, força elétrica no sentido oposto ao campo elétrico. Então, obrigatoriamente, o valor dessa carguinha tem que ser negativa, como nós vimos no final da última aula, na parte do bizu. Vamos ver se tem lógica isso aqui. Essa gotinha vai ser atraída por esta placa. Vai ser atraída por quê? Cargas de sinais opostos, então a força é de atração. Opa, percebam bem que agora faz todo sentido aquele bizu? Essa gota de óleo paradinha significa que a força resultante é igual a zero. Então vou colocar aqui bem bonitinha. Professora, aqui eu vou utilizar massa vezes aceleração? Não há necessidade. Lembrando que esse corpinho está parado, ou seja, aceleração é igual a zero, então não tem o menor sentido a gente utilizar massa vezes aceleração. Nós vamos fazer a análise da seguinte maneira. Para esse corpinho ele ficar parado, a força que estiver atuando para baixo tem que ser igual à força que estiver atuando para cima. Vamos lá. Vou apagar aqui para a visibilidade ficar melhor. Ou seja, a força elétrica tem que ser igual à força-peso, ou a força-peso ser igual à força elétrica. Tanto faz aqui na ordem, visto que uma parcela é igual à outra. Como é que eu calculo força elétrica para placas carregadas? É o força que entra. Como é que eu calculo força-peso? Massa vezes aceleração da gravidade, né? Perdi minha gordura. Então, ó. Isolando essa carguinha aqui, como é que vai ficar a minha equação? Esse E está multiplicando, dá um tapinha, pá! Se der um tapinha, vai lá para o outro lado. Pelo que eu estou vendo aqui na câmera, da continuidade essa conta aqui não vai dar muito certo. Então, por isso, eu apaguei essa parte aqui para jogar essa explicação para cá. Então, vamos lá. Como eu falei, tem um E, dá um tapinha, vai para o outro lado dividindo. Então... eu já vou te adiantando aqui que, se tratando de campo elétrico uniforme, essa expressão é importante demais. Porque Millikan, nas suas mais diversas vezes, trabalhando com esse experimento, ele alterava o valorzinho da massa e do campo elétrico. Ele observava o seguinte: o valor dessa carga aqui sempre dava um múltiplo de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, levando Millikan a concluir que esse é o menor valor, o valor da carga elementar, que é o mesmo valor para o próton e para o elétron, só muda o sinal. Agora, antes de entrar com os exemplos, exercícios, as pegadinhas dos concursos, eu peço que vocês tasquem o print, anotem, dá aquele pausa, porque eu vou precisar apagar tudo isso aqui. Primeiro exemplo: se a questão estivesse informando que essa mesma gota de óleo está se deslocando para o lado ou para baixo em MRU, a força resultante também é igual a zero. Vamos lá, vamos entender o porquê. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. MRU, movimento retilíneo uniforme. Qual é o valor da aceleração para movimento retilíneo uniforme? A aceleração é igual a zero, porque a velocidade é constante. Essa gotinha se deslocando para baixo ou para os lados em MRU significa que ela está se deslocando com velocidade constante. Velocidade constante implica numa aceleração igual a zero. Então, essa força resultante também seria igual a zero. Continuaria aquela mesma análise. Força-peso vai ser igual à força elétrica, porque se trata de um deslocamento dessa gota de óleo em MRU. Segundo exemplo, preste atenção. Eu tenho aqui duas placas carregadas e uma região de campo elétrico entre elas. Bom, eu já vou te adiantando. Se trata de uma região de campo elétrico uniforme. Ai, professora, me desculpa, professora, mas eu tô com medo danado. Que a questão não tenha nada, que o uniforme, evidentemente, é uma questão de campo elétrico uniforme. A questão pode falar, evidentemente, que se trata de uma região de campo elétrico uniforme, ou então que eu tenho duas placas, uma próxima da outra, e mais ainda, a questão pode apresentar um desenho para vocês. Como pode ser esse desenho? A questão pode apresentar as placas e as linhas, ou então a questão pode apresentar apenas as linhas de força. E essas linhas de força
paralelas entre elas, com espaço praticamente igual, sim, se trata de uma região obrigatoriamente de campo elétrico uniforme. Então vamos lá, eu tenho uma placa carregada positivamente, a outra negativamente. Então as linhas de força vão sair da positiva e entrar na negativa. Então já vamos representar aqui as linhas de força desse campo elétrico resultante entre essas placas carregadas. Então esse exemplo informa o seguinte: eu tenho aqui uma carga carregada positivamente. Essa carga, daqui a pouquinho, eu vou mostrar em que ponto eu vou colocar e tudo mais. Sabendo que eu tenho uma região de campo elétrico onde eu vou colocar uma carga carregada positivamente, e essa carga tem um determinado valor de massa M. Essa carga, ela vai ser colocada no ponto A, que é o meu ponto inicial, com uma determinada velocidade inicial. Essa velocidade inicial partindo do repouso, toda vez que o corpinho parte do repouso, essa velocidade inicial é obrigatoriamente igual a zero. Outra coisa aqui nesse exemplo, vamos desprezar a aceleração da gravidade, ou seja, o efeito da força-peso. Sabendo que eu vou colocar essa carguinha aqui nesse ponto A, essa carguinha aqui, positiva, no ponto A. E que do ponto A, ela vai deslocar uma determinada distância D até o ponto B. Então, vamos colocar aqui bonitinho. E aí, na letra A, campo elétrico entre os pontos A e B. Qual vai ser o campo elétrico que vai ser mais intenso? No ponto A ou no ponto B? Você que está atento aí desde o início da aula sabe que numa região de campo elétrico uniforme, o campo elétrico no ponto A vai ser igual ao campo elétrico no ponto B, na região exclusivamente de campo elétrico uniforme. Muito cuidado com isso. Então, campo elétrico no ponto A vai ser igual ao campo elétrico no ponto B. Ela vai se deslocar em MRU ou em MRUV? Bom, professor, para esse corpinho estar em MRU, somente se a força resultante que estiver atuando nessa carga for igual a zero. Em MRUV é quando estiver se deslocando com uma determinada aceleração, correto? Correto. Então vamos à análise aqui. Bom, se a questão fala para a gente desprezar a aceleração da gravidade, significa que essa força-peso, ou seja, a força que estiver atuando aqui para baixo, ela vai ser igual a zero. Ué, professor, então não tem força atuando? Opa! Essa carguinha está numa região de campo elétrico, então tem força elétrica atuando sobre essa carguinha. E essa força elétrica vai se dar em que sentido? Professora, essa carga, ela é positiva, ela vai estar sendo atraída para essa placa carregada negativamente. Exatamente. Vamos ver se a coisa está fazendo sentido mesmo? O campo elétrico resultante não está para lá? Epa! Campo elétrico resultante está no mesmo sentido que a força elétrica. Opa! Está fazendo sentido. A carguinha é positiva. Quando essa carguinha de prova, ou melhor dizendo, a carguinha que eu lançar no campo elétrico for positiva, obrigatoriamente, campo elétrico resultante tem que estar na mesma direção e sentido que a força elétrica. Então, tá batendo direitinho com o que a gente estudou na aula anterior. Então aí eu pergunto para vocês, a força resultante nesse caso é igual a zero? Não é igual a zero. Tem uma força atuando nessa carguinha. Força essa que vai fazer com que a carguinha se desloque do ponto A ao ponto B. Se a força resultante não é igual a zero, então tem aceleração nessa carga. Então se trata claramente de um MRUV. Essa carguinha vai estar se deslocando com força atuando nessa carguinha, então com aceleração. Tem aceleração, então se trata de um movimento retilíneo uniformemente variado. Percebam bem que além do campo elétrico ser o mesmo, tanto para o ponto A quanto para o ponto B, a força elétrica também vai ser a mesma. Afinal de contas, como se trata de placas carregadas, qual é a equação que eu utilizo para calcular a força elétrica? Força que entra. Força que entra? Então, o valorzinho da força elétrica que estiver atuando no ponto A é o mesmo valor da força elétrica que estiver atuando no ponto B. Porque força elétrica, força que entra. Ou seja, Q vezes E. Em algum momento foi informado que o valor da carguinha vai mudar? Não vai. O campo elétrico vai mudar? Não vai. Então, nesse caso, o valor da força elétrica é o mesmo. A letra C
Eu queria que a gente chegasse aqui a uma equação para calcular o valor dessa aceleração. Nós já entendemos que ela vai se deslocar de A até B em mRuv, ou seja, vai ter uma aceleração nesse sistema. Como é que a gente pode calcular a aceleração aqui? Então, a única força que vai estar atuando nesse corpinho vai ser a força elétrica. Mas lá no início da aula, na nossa revisão, como é que eu calculo força resultante? Macetinho, a força resultante ela é má, muito má. Por que ela é má? Porque é massa vezes aceleração. Força elétrica, né? É o famoso força que entra. Q vezes E. Calcular a aceleração, vamos isolar o próprio termo A. Para isso, dá um tapinha no M. Pá! Deu um tapinha no M. Está aqui a equação que a gente pode utilizar para calcular a aceleração. Na letra D, eu quero saber o seguinte. Qual vai ser a distância percorrida por esta carga saindo do ponto A ao ponto B? Lembre que se trata de uma questão em mRuv, ou seja, essa partícula vai sair com uma velocidade inicial e, consequentemente, vai ter uma velocidade final. Pera aí. Olha o trem querendo aqui, o trem tá querendo aqui. Vamos lá, no início da aula, revisão no início da aula. Que equação que eu posso utilizar aqui? Lá do mRuv, afinal de contas, essa carguinha vai se deslocar em mRuv, que eu posso calcular a distância sem ter o tempo. Afinal de contas, aqui, em momento algum, eu informei o tempo que essa carga leva para se deslocar de um ponto ao outro. Opa, quem não tem tempo para ir ao cinema? Torricelli. Então, equação de Torricelli. Então, está aqui a nossa queridíssima equação de Torricelli. Essa velocidade aqui é a velocidade final, é a velocidade com que a carga vai chegar no ponto B. E essa aqui é a velocidade inicial, é a velocidade com que a carga sai do ponto A. Então, preste atenção na hora de substituir. Esse A é a aceleração é essa que aqui nós já temos a expressão para calcular. E esse ΔS nada mais é que essa distância D. Vou colocar aqui, ó, destacando, nada mais é que essa distância. Embora campo elétrico uniforme não seja, digamos assim, uma adoração pelo Enem, mas o Enem gosta de cobrar questões de física que envolvam um contexto histórico, que é o experimento de Millikan. Bom, então, para a gente finalizar aqui, bem bacaninha, que é o seguinte. Eu tenho aqui placas carregadas, positivamente, negativamente. Você já está esperto aí que o campo elétrico resultante está aqui, ó. Sai da positiva e vai para a negativa. Então tá aqui bem bonitinho. Eu tenho aqui um próton, um nêutron e um elétron, tá? Carga, isso aqui é uma partícula. Lembrando que o nêutron é uma partícula que não tem carga. Outro detalhe importante é o seguinte: despreze os efeitos da gravidade, ou seja, a aceleração da gravidade igual a zero. Então preste atenção, eu tenho aqui placas carregadas, eu tenho um próton, um nêutron e um elétron. Então, ó, carga e o nêutron não tem carga, né? Vamos ver aqui o comportamento da trajetória de cada um imerso nesse campo elétrico? Presta atenção, o nêutron, ele não tem carga. Então, ele não vai ser atraído nem pela placa positiva e nem pela placa negativa. O nêutron, lançado numa região de campo elétrico, ele vai seguir sua trajetória sem efeito de nenhuma força. Então, ele vai seguir essa trajetória em MRU, movimento retilíneo uniforme. Agora, vamos ver como é que vai ser aqui, por exemplo, aqui no próton? Bom, professora, é para desprezar os efeitos da gravidade, então força-peso igual a zero. Ó, vamos colocar aqui, obviamente, a trajetória vai ser essa aqui. Ele vai colidir com a placa carregada negativamente. Então vai ter força, ele vai se deslocar com força atuando, né? Afinal de contas, é uma carga positiva. Então, qual vai ser a força resultante nessa carga? A força elétrica. E professora, eu já vou te adiantando que vai ter força também elétrica atuando nessa carga negativa, né, professora? Esse aqui vai ser atraído, o negativo vai ser atraído pela placa positiva e a carga positiva vai ser atraída pela placa negativa. Exatamente. Vai ter força elétrica atuando nessas duas cargas. Então, consequentemente, essas duas cargas, elas vão se deslocar em mRuv. Ambas vão se deslocar em
MR e UV, porque ambas vão estar sujeitas à força elétrica, que vai ser a única força que vai estar atuando, visto que esse exemplo eu estou desprezando os efeitos da gravidade. Então a equação que eu for encontrar aqui para essa carga elétrica positiva vai servir para essa carga elétrica negativa? Vai. A diferença aqui vai ser a trajetória. Nesse caso, a força elétrica vai ser para baixo, ou seja, essa carga positiva vai colidir com esta placa. Já essa carga negativa, o sentido vai ser para cima, porque essa carga negativa vai colidir com esta placa positiva. Então vamos lá. Força resultante, nesse caso, vai ser justamente a força elétrica. Força resultante, ela é má, né? Porque é massa vezes aceleração. Força elétrica se trata de um campo elétrico gerado por placas carregadas. Então, é o força que entra. Para calcular a aceleração aqui, ó, dá um tapinha no M. Pá! Deu um tapinha no M. Então, tá aqui o cálculo da aceleração. A equação da aceleração vai ser a mesma, tanto para esta carga positiva quanto para esta carga negativa. Vamos finalizar em alto nível agora, que é o seguinte. A equação é a mesma, mas e o valor da aceleração? É igual, maior ou menor que para a carga negativa? Agora que chegamos a um ponto importantíssimo, um ponto alto nível aqui na nossa aula. Vou pegar essa equação e vou jogar para cá. Átomo. No núcleo do átomo, nós temos os nêutrons e os prótons. E os elétrons, por sua vez, estão na eletrosfera, né? Se movimentando. A massa do próton é maior que a massa do elétron. Então, ó, vem comigo, vem. Se a massa for maior, a aceleração vai ser menor. Então, a aceleração desta carga positiva, positivo próton, né? Próton, a massa maior. Então, a aceleração é menor. Consequentemente, o elétron, por ter uma menor massa, vai ter maior aceleração. Então, ambas as cargas vão colidir com as placas. Porém, a colisão dessa carga negativa vai se dar de maneira mais rápida. Vou até representar aqui, ó. Essa colisão vai se dar de maneira mais rápida do que essa colisão feita pela carga positiva. Bom, aquele momento do print, momento básico do print. Meus amores, mais uma vez, quero agradecer muitíssimo aí a participação de vocês e tudo mais, a galera aí no primeiro vídeo, os elogios que eu recebi, a galera compartilhando entre os colegas. Lembrando que essa aula eu fiz no meu quadro no improviso por conta de uma enquete no Instagram, que eu queria fazer no método mãozinha essa aula. Mas aí eu fiquei meio que na dúvida, porque eu lancei alguns vídeos no IGTV, onde eu fiz aqui no meu quadro no improviso. Onde é assim, é o meu armário. Eu lancei lá essa enquete para saber onde a galera preferiria que eu fizesse essa aula. E aí quem ganhou foi o quadro no improviso, tá bom? Então, por favor, comente aqui embaixo, me chama lá no direct, no Insta, para falar se você gostou da visibilidade, se foi bacana, se ainda assim prefere o método mãozinha. Finalmente, consegui encomendar um quadro decente. Então, em breve, a gente vai sair desse cenário aqui no improviso, a gente vai para um quadro aí bacaninha e vai dar pra gente fazer as próximas aulas num quadro mais decente, tá bom? Projeto que ainda tá basicamente iniciando, recursos praticamente nenhum, mas a intenção de ajudar vocês é bem grande, tá bom? E outra coisa, fiquem atentos que em breve eu vou lançar lá no Insta um desafio sobre campo elétrico, tá? Então assista essa aula com calma, a primeira parte, a segunda parte, que em breve vão lá no meu Insta que vai ter um desafio bem bacana. Então, amores, até o próximo vídeo e valeu! Um detalhe, quando o aluno tem essa ideia, quando a gente fala de placa, professor. Placa de metal. Professora, placa de metal, professora. Não tem como eletrizar uma placa de metal. Cuidado, não tem como eletrizar uma placa de metal segurando com as mãos, tá? Ali, pega, por exemplo, uma barra de metal. Peguei, vamos supor que essa aqui é a minha barra de metal. E pega uma lã e tenta atritar nessa barra de metal. E depois aproxima de um outro corpinho, um plástico, por exemplo. Você vai ver que nada aconteceu. Ou seja, segurando com as mãos é praticamente impossível você eletrizar uma barra metálica. Segurando com as mãos.
entrar com a revisão de dinâmica, eu acho que eu vou fazer também o clássico. Vou dar um tempinho aqui pro print, o print. Pô, mas nesse meio tempo, deu pra dar print à vontade, né? Vou apagar. Momento do print. Mas, gente, na hora de fazer o print, pelo amor de Deus, tá? Nada de fazer um print comigo, não. Vou até sair daqui de perto. Não, porque assim, aluno, na hora de fazer print de professor, pelo amor de Deus, cara. Mano, meu do céu, cada print que o aluno vem colocando. Mas não é aquele print, aquele momento, nem tem que falar, professora, faz e tal. Tudo bem, alguns alunos pedem pra fazer aquele momento, mas tem outros. Nem do céu, colocam cada meme. Pior que isso é engraçado, gente. Eu tô muito cafona, mas tá engraçado. Então, vou apagar aqui. Eu tenho que... Ai, meu Deus do céu, esse cabelo aqui, senhor. Amanhecer, ela está suada, pronta pra se deter. Bom, agora eu quero desligar isso aqui, como é que eu faço? Êxtase.